Fala, meu povo! Hoje o episódio tá de uma forma diferente, numa casa diferente. Estou aqui em São Paulo para entrevistar uma pessoa que vocês conhecem, viu? Porque o Brasil inteiro conhece. Essa pessoa ficou conhecida no jornalismo, na televisão e no Brasil como Rabo de Arraia. Mas hoje aqui eu quero conhecer ela como Fabiola Gadelha. Muito obrigada. Até porque o Rabo de Arraia já tá, né, mano? Já tá baqueado, né? Mas, meu amor, esse título não te deixa Jamais. nunca mais. Ai, Amandita, muito bom estar aqui com você mais uma vez, né? A primeira vez naquele cenário maravilhoso do Rio de Janeiro. Quero aproveitar e mandar um beijo para todos os cariocas que estão nos assistindo aqui, que eu sei que tem bastante assistindo Quem Pode, Amanda. E dizer para vocês que eu tô aqui de corpo e alma, entregue como sempre, porque vocês sabem que Fabiola não é um personagem, apesar de ter um apelido, Rabo de Arraia, que eu tenho, assim, um prazer grande de falar, porque isso se refere a Marcelo Rezende, isso se refere a uma etapa, um processo da minha vida profissional, no qual todos vocês fazem parte. Então, eu jamais deixaria de ter carinho por esse apelido que eu tanto amo, que é o Rabo de Arraia. E depois você vai explicar pra gente por que do apelido, né? Ah, porque tá. assim, a gente vai querer saber. Depois você conta. Tá. Mas, Fabiola, eu preciso te agradecer. É sempre um prazer falar com você. E é sempre uma honra e, ao mesmo tempo, dar aquele frio na barriga, porque, afinal de contas... Não é dor de barriga, não, do probiótico da doutora Patrícia, mana? Porque eu Ai, tomei, mana, ele dá uma sei. dor de barriga, vai ver Eu que é sei isso. que, assim, dá um frio na barriga do tipo, meu Deus, eu tô entrevistando ninguém mais, ninguém menos do que Fabiola Gadelha, amor. Jornalista, amor. Não, mana, que é isso. Muito obrigada por estar aqui. Nada, eu viu? que agradeço. É uma troca, na verdade, né? Você está me entrevistando, mas é uma troca porque a gente aprende muito. Toda vez que eu converso com você, mesmo não estando gravando, é sempre um aprendizado. Eu falo isso para você, você é uma inspiração. E uma amiga querida, uma irmã que Deus me deu no Rio de Janeiro. E você estando em São Paulo, me escolhendo para ser uma da entrevistada, na verdade, eu me sinto privilegiada. Então, eu que agradeço o convite. E como você falou, Fabiola, esse título, né, fez parte da tua vida. E hoje eu quero saber, assim, que você comece falando pra gente quem é a Fabiola Gadelha. O que você começou lá na tua infância, como que era, como que foi aí sua família, sua composição familiar, o que você fazia, por que do jornalismo, como que isso foi parar? Bom, Fabiola Gadelha, né, gente? Eu vou até para essa central aqui, pela câmera central, para vocês verem. Fabiola Gadelha é isso, uma mulher gostosa. Né? Se não é gostosa, pelo menos ela é meio sem noção, né? Porque ela tem autoestima elevadíssima. Mas, brincadeiras à parte, Fabiola Gadelha é uma mulher de Deus, né? Que vive uma vida... tendo como princípios seguir uma missão, que é de servir, que é uma coisa que eu sempre falo até para os meus amigos que são públicos. Eu digo assim, gente, Deus nos tornou pessoas públicas, famosas, não é para ser servido, né? Porque o famoso, ele está acostumado a ser servido, porque o fã dá muito carinho, né? Então, assim, às vezes, eu vindo para cá mesmo, parei ali numa portaria, o rapaz começou a perguntar, nossa, Fabiola, eu te vi, você isso e aquilo. Então, assim, é maravilhoso, assim, eu me sinto privilegiada de receber elogios, mas a gente precisa entender que esse carinho que a gente recebe, ele não pode enganar o fator principal, que é o serviço, né? Então, nós hoje estamos no mundo para quê? Cada um tem uma missão. A gente precisa, depois de uma pandemia dessa, se ninguém não refletiu isso, Amanda, é uma coisa que a gente precisa salientar sempre, é isso, cara. Na pandemia, muitas pessoas se foram. Por que Deus te permitiu ficar? Eu faço essa pergunta todo dia. Deus, o Senhor permitiu que eu ficasse. Tem uma missão aí, Sim. que é servir, né? Hoje eu sirvo como comunicadora. Então, hoje eu procuro usar minha comunicação para usar meus lábios para edificar mesmo, né? Então, hoje eu sou uma Fabiola, como sempre fui, desde pequenininha. Eu sempre tive isso na veia, aquela questão de servir. Sou uma pessoa simples,
que priorizo realmente os princípios de valorizar, né, a busca pelo Ser Supremo, que é a minha total dependência, que é Deus. Valorizo minha família, valorizo o próximo, né? Às vezes é difícil amar o próximo, mas a gente suporta, porque Deus está mandando. Às vezes é difícil. Sim. Sabe aquela trend que tu vai, tu lembra que tu é crente e tu volta? Você quer matar, mas Exatamente, você porque retorna. é muito bom falar, né? Ai, eu sou simples, eu sou de Deus. Aí, na hora do pega pra capar no dia a dia, a gente sabe que a realidade é outra. Então, não, eu não sou perfeita, mas eu sou uma mulher que busco, né, a semelhança daquele que passou aqui e mostrou como se faz, que é Jesus. Ele veio aqui, ele mostrou, ele deixou o caminho, ele disse cada etapa como se faz. Então, se hoje você não sabe para onde ir, o que fazer, você tem uma direção de quem deixou. Aí a palavra nos explicando. Então, hoje, eu tento fazer isso e eu não misturo as coisas. Não, eu misturo. Para mim, trabalho, casa, família, minha vida pessoal, minha vida profissional, ela é um coisa combo única. só. Não dá, O que eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, eu sou rabo de arraia dentro da minha casa, eu sou Fabíola Gadelha apresentando um programa. Entendeu? Eu não sou uma personagem. Sim, sim. Eu sou Fabíola. Dentro da minha casa, no banheiro, apresentando, fazendo reportagem, entrevistando, sendo entrevistada. Eu falo isso sempre, Que inclusive, aí eu no lá trabalho, na né? empresa. Eu não me preocupo. Sim, a gente não tem como separar o pessoal do profissional, disso. A gente é um ser único, né? Sim. Onde a gente vai, É. a gente está com os problemas, com Exato. o sucesso, com tudo junto e vai indo, né? Então, hoje, por exemplo, se eu tento levar uma vida equilibrada no falar, no pensar, no agir, não é só no meu relacionamento com o meu bigodudo. Não. Sim. É com o meu relacionamento com os meus filhos, é no relacionamento no trabalho, é no relacionamento com as pessoas que me cercam e as que não me cercam, porque até com os seguidores e os perseguidores, a gente precisa ter equilíbrio. Então, assim, não é uma coisa que eu faço só com um objetivo, com um foco para tal coisa. Não, é para minha vida. É para 24 horas por dia. E antes da gente falar dos bastidores da fama, que eu tenho muita curiosidade de te perguntar, eu sei que você, né, de Manaus, você começou sua trajetória em Manaus. Sim. Né? E você foi muito conhecida, pelo esse pulso, né? Sim. Forte, de coragem, de ir, né, à frente e em lugares que qualquer um teria medo. Você tinha medo? Como que funcionou? Não, eu não tinha medo. E assim, é que a gente vê mais, até hoje nessa área, muito homens, né? A gente vê... E eu meio que quebrei um tabu lá atrás, porque realmente... depois de mim é que a gente passou a ver mais repórteres, né? Mulheres, né? Sim. No jornalismo policial. E eu sofri no início, assim, na verdade sofri não. Eu passei e eu acredito que Deus me blindou um pouco, porque eu era muito assim, se tá no meu coração, podia o mundo vir contra, e eu não tava nem aí. Eu até hoje sou assim, eu não tenho medo de cancelamento, eu não tenho medo de julgamento, eu não tenho medo do que vão pensar, eu vejo notas falando coisas que não são verdadeiras sobre mim, eu não me preocupo, sabe? Cara, Deus me justifica, porque para mim hoje é mais preocupante, sim, todo mundo estiver achando que eu tô certa e Deus sabendo que eu tô errada. Mas o contrário, e quem te conhece, né? E também, quem me né? conhece, Porque exatamente. quem te conhece... Então, assim, eu cresci muito alinhada com o propósito. E isso me ajudou muito, porque hoje eu vejo muito na nossa juventude as pessoas tentando se moldar ao mundo, né? Porque, fulano ganhou muito dinheiro fazendo isso, aí deixa a sua missão de lado, deixa o que é proposto a ele para fazer o do outro, e aí não vai ser legal, porque não é aquilo, não é a sua identidade, não tem nada a ver. Então eu tive essa sorte, Amanda, de cedo saber qual era a minha missão, de entender, de ter essa convicção. Isso veio muito da sua mãe? Veio muito da minha mãe, porque o que gera dúvida hoje, principalmente na juventude que está escolhendo sua profissão, é isso, sabe? Essa dúvida é quando você começa a achar que você precisa entrar no molde para se sentir pertencente a um lugar ou a alguém, né? E graças a Deus, de cara, eu já sabia que eu tinha tudo a ver com comunicação, né? Desde a escola. Eu fui criada, eu tive uma infância muito boa, porque eu sempre fui muito... Você já era assim, espivitada na escola? Desde pequena, a mamãe disse disse que eu ia pra frente do espelho com caneta e ficava falando, não sei o quê, como se fosse já apresentadora, sabe? Repórter. Minha mãe conta isso. E a minha mãe, ela até escreveu um livro sobre o meu nascimento, sobre o meu crescimento.
Inclusive, ela botou nesse livro, Ela é uma Fera, nesse livro. Porque quando eu nasci, os primeiros dentes que cresceram foram as presas. E aí eu parecia uma fera mesmo, que só tinha as 2 presas, assim, quando eu ria, parecia uma vampirinha, sabe? E aí os vizinhos passavam, eu ficava chorando porque eu queria fugir de casa, e tinha uma cerca de madeira, a mamãe disse, né, que tinha uma cerca. Isso a mamãe conta, que eu não lembro, né? E aí os vizinhos falaram, essa menina é uma fera. E a mamãe disse que, quando eu cresci, ela disse que ela nunca imaginou que aquilo que as pessoas falavam de mim por conta das presas ia fazer tanto sentido depois do meu crescimento. Então, assim, eu cresci com uma mãe de oração, né? Uma mãe que sempre falou pra mim que medo era falta de fé. Ela sempre falou isso pra mim. Se você tem uma intenção boa, perfeita e agradável, se a intenção, porque tudo tá na intenção, cada passo que você vai dar. Porque às vezes você olha assim, nossa, que atitude linda desse rapaz. Mas no fundo, tu não sabe se ele tá fazendo realmente pra aparecer. Ninguém vê o coração? O coração. Então, não é exatamente o que você faz, mas o que está por trás da intenção, qual é a motivação da sua ação, né? Então, a minha mãe sempre falou muito sobre isso. Se você tem certeza que a intenção é boa, então você não precisa temer a colheita do que você está plantando. Porque quem planta o bem, colhe o bem. Então, minha mãe sempre foi muito certa. E eu sempre trabalhei com a intenção de ajudar, de servir. Eu me colocava no lugar de uma mãe que perdeu um filho para as drogas. Eu me colocava no lugar... E por isso que era tanta indignação? Porque você pegava ali... Eu esquecia que era eu e eu me colocava no lugar do povo, das pessoas, da sociedade, né? Das pessoas realmente menos favorecidas. E eu botava na minha cabeça, cara, eu preciso ser voz para quem não tem vez. Esse meu microfone, ele precisa servir e não só informar. Porque informar é pouco para um comunicador. E eu falo isso, cara, quando eu vejo jornalistas assim, mais preocupados com o cabelo assanhado do que com a informação e com o serviço ao telespectador, ao ouvinte, ao próximo, isso me indigna um pouco. Sim. Porque é meio frustrante, sabe? Você vê, cara, parece a pessoa... que é um desserviço, né? a pessoa tá ocupando um espaço para servir, tá preocupado com outras coisas, como vai falar, se vai falar bonito. Você precisa ter uma comunicação assertiva, e a comunicação assertiva não é falar bonito, mas é fazer com que o ribeirinho lá da minha terra do norte entenda. É isso, é essa a questão, né? E aí, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E me encontrei muito rápido, porque eu cresci vendo uma mãe falando isso. Uma mãe sozinha, né? Passando por muitas situações, mas nunca se abatendo. Então, eu me sentia assim, eu não tenho o direito de reclamar, eu não tenho o direito de parar, eu não tenho nem o direito de duvidar do poder de Deus. Porque tudo que eu vi minha mãe passar, eu tenho obrigação de servir, de fazer com alegria, entusiasmo, porque Deus é o nosso contentamento. Então, você, e assim desde foi pequena, sempre. você sempre foi cristã, sempre foi temente a Deus. Sempre foi. Sempre foi. Lógico que eu tive fases, né? Onde escapava, né, amiga? A gente tem a nossa juventude, que a gente vai e depois colhe, né? De tudo colhe isso. O que planta. Colhe isso. E eu, falar a verdade, tomei no toba legal. E aí, passei por essas etapas também, que são necessárias, né? Sim. A gente fala de desertos, hoje a galera fala muito disso, né? A gente entra, né, nas trends, né? A gente entra, né? Deserto, você passa pelo deserto, né? Como é que as pessoas estão falando agora? Você escolhe suas batalhas, né? Que as pessoas falam isso. Possível? Você escolhe suas batalhas. Eu falei, meu Deus, e dá pra escolher? Tem umas batalhas que chegam, mano, que não tem... Não. Eu tento fugir, saio correndo que não... Tem batalha girar, que chega. Não... Eu falo, gente, isso eu não escolhi, não dá pra escolher isso, não. Aí eu fico pensando, falei, escolhi as batalhas, eu falei, meu Deus, eu quero... Isso é coisa de coach, né? Não falando mal, gente, mas... Não, eu escolho suas batalhas. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, por que ainda não tô podendo escolher as minhas? Não, vamos conversar aqui sério, pai. Né? Mas assim, enfim, a gente vai entendendo o que as pessoas vão falando, e aí a gente vai observando o que realmente tem a ver com a nossa realidade. Porque hoje também tem muita frase de efeito, né? Tem uma galera aí também buscando ganhar em cima de quem hoje está sem forças até para pensar, que a gente sabe que a nossa humanidade está caminhando para isso, né? Depressão, né? Crise de ansiedade. O índice de doença tem aumentado, mental tá altíssimo. Dilaceradamente. Mas, enfim, e eu sou muito feliz porque
eu sempre olhei, Amanda, a vida pelo lado positivo, né? Então, assim, sempre. Eu lembro que teve um dia desse que o meu filho chegou com o carro batido e ele achava que eu ia reclamar e tal. Na hora que ele chegou, que ele falou, mãe, bati o carro, eu me ajoelhei, agradeci a Deus. O meu filho tá lá falando para mim que bateu o carro. E se eu recebesse uma ligação que ele estava no hospital entre a vida e a morte? Né? Sim. Então, assim, eu sempre olho pelo lado positivo. E eu tenho aprendido isso cada dia mais. Cada dia mais. E como a vida, o resultado de tudo isso realmente é impressionante. Como você passa pelas etapas e eu falo, Deus, eu quero nessa provação, eu quero tirar nota 10. O Senhor me ajude, porque eu quero me sair bem. Então, assim, as pessoas estão me ouvindo agora, devem dizer, ela não sabe do que ela está falando, ela nunca passou por um sofrimento. Gente, eu não vou para a internet resolver meus problemas. Eu só vou para a internet para falar de solução e para servir. Na hora de resolver meu problema, eu vou para o meu quarto, eu me tranco e falo com quem resolve. Que não é seguidor, não é internet, não é rede social. Então, quem vai chorar em rede social e tal, cada um sabe como vai, né, liberar suas dores. Eu não libero minhas dores para pessoas. Eu libero minhas dores para quem sofreu por mim, carregou uma cruz e eu sei que vai suportar tudo que eu tenho hoje. Inclusive, isso que você está falando, eu falei um pouco antes, até de você chegar nos bastidores aqui. Eu disse, a Fabiola é uma pessoa que é minha amiga já há alguns anos e eu nunca vi ela entrando em assuntos mais polêmicos, em manchetes, assim, que são chamadas muito... E sempre tentam me colocar nessa situação. Sempre tentam, assim... você é famosa... Entrevistas, milhões de seguidores. Me perguntam e tal, mas eu não entro nesse jogo. E assim, além disso, Fabiola, você é amiga dos famosos. Sim. Né? Você está no mesmo lugar que eles, frequentam os mesmos lugares. Então, as pessoas tendem, né, a querer cutucar, a querer saber, né? Você, como amiga, deve ter conhecimento de causa de diversas situações, de diversas pessoas, e que eu nunca vi você soltar nada, nunca vi você fazer manchete disso, do que você sabe, ou do que você viu, ou do que... Nunca vi você pegar esse... Como que chama? Esse hype, né? Essa coisa alta por aí. E eu tenho muita coisa que, se eu quiser, assim, soltar o que eu sei, que um corte vai bombar de pessoas, teria muitos. Sim. Muitos. Mas nunca fiz isso. Nunca fiz isso porque, primeiro, que isso é de quem depende da fama. Né? É de quem depende de estar. E tem gente que fica doente, né? Quando a pessoa para de ser assunto, ela começa a inventar, começa a criar problemas para ser. E isso é uma doença mesmo, né? Então, assim, a galera que é desse meio, se... Uma vez o Perceval falou uma coisa para mim que eu não esqueço nunca. Mas eu sempre lembro. Assim, de falar, né? Da minha cabeça nunca saiu, mas de vez em quando eu posso, eu sempre falo para as pessoas. Uma vez eu estava no programa do Gugu e eu estava passando por uma situação e ele viu que eu estava um pouco desconfortável, né, nessa situação, ouvindo aquilo tudo, programa ao vivo, aquela coisa toda, nem tudo você pode falar. Uma coisa, você escuta uma pessoa falar uma coisa e tu sabe que não é aquilo, sabe? É uma coisa meio desconfortável. Enfim. Não, mas porque você é muito educada. Você é muito, né? Eu tô tentando ser uma pessoa civilizada. Amiga, porque... você a gente que tá fora, né? Que às vezes da fama, né? A gente que tá fora desse contexto, a gente vê, né? Porque assim, o que tem de assunto que poderia trazer a alta de engajamento, né? Você vê aí, por exemplo, esses dias, Léo Dias falando umas coisas que, no meu ponto de vista, inclusive eu botei no meu Instagram, em termos de gestão, achei que ele pegou pesado com Sim. E você falou algo que está dentro
do que você ensina. Exatamente. Não é? É diferente. Não é porque eu não falo de fofoca, né? Sim. O que eu falo é gestão, liderança. Exato. Eu então, acompanho, eu sei. E inclusive, achei muito interessante o que você falou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu que estou fora disso, né, vejo que diversos artistas têm um posicionamento completamente diferente do teu. Sim. 80%. De realmente falar, ir lá para... ele errou, beleza, ele errou lá e tal. Mas vão marretar, vão não sei o quê. Aí teve um lance da Xuxa e Mara Maravilha. Aí é outro assunto que sobe, Sim. outro... e aí você vê que são pessoas, vários artistas têm essa dinâmica. E que aproveitam o assunto e aí vão também lá, ou às vezes tomam partido, ou às vezes vão... Né, exatamente. Vão aproveitar aquilo também para ter like, essas coisas. Então, porque até então você vai dar sua opinião, se aquilo tá em alta, você tem views, né? Você isso. Tá na... Então, é algo que eu não entro. Eu não entro nesse jogo. E é justamente dentro do que o Percival falou para mim. Nesse dia que eu estava desconfortável no palco do Gugu, não com o Gugu, tá? Deixando muito claro, mas tinha com uma situação e é uma coisa meio mais de bastidores que nem sei se o público entendeu, não sei, mas eu acho que sim, porque no dia seguinte, se eu não me engano, a Sônia Abrão comentou e tal. Mas o Percival, ele sempre foi muito sábio, né? Muito sábio. E aí ele chegou no meu ouvido, ele viu a situação, ele chegou no meu ouvido e disse assim, nós estamos no ninho de cobras, mas para nos defender, não precisamos nos tornar uma delas. Basta ter o antídoto. Ele falou isso. E eu sei o que ele estava falando. Que é justamente o que eu falei ainda há pouco para vocês. Quem me justifica? Deus. Eu não preciso falar nada. Porque a verdade, ela vai aparecer. Uma hora aparece. Uma hora aparece. Essa preocupação com o que as pessoas vão pensar é uma escravidão. E eu sou liberta disso. Entendeu? Eu sou liberta disso. E por isso que você consegue, de repente, ser tão autêntica, né? Porque aí você por exemplo, o reality. Eu recebo convite todo ano, né? Praticamente. Sério? Pra ir pra Fazenda, Big Brother, da vida. Se você buscar, você vê o meu nome, é um dos mais pedidos. Porque eu acredito que é isso, porque as pessoas querem ver em reality as pessoas autênticas. E você não tem vontade, não, pro reality? Olha... Eu vou te falar que eu, enquanto seguidora, eu amaria ver, porque você é extremamente divertida. Então, mas eu sou polêmica também, né? No meu dia a dia, porque eu acredito que, por ser autêntica, ao mesmo tempo você já é polêmica, né? Porque quem é autêntico paga o preço. Sim. Né? Paga o preço, porque você não é perfeita. Você tem erros, então você sabe que vai ter gente que não vai gostar, porque... E todo mundo, né? Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Mas, enfim, você perguntou se eu tenho vontade. Eu confesso para você que hoje eu não foco minhas vontades na minha agenda. Eu entrego para Deus. Por quê? Porque toda vez, a minha vida toda que eu não criei expectativa... eu sempre me dei muito bem por conta disso. Eu não tenho frustrações com questão de vida profissional. Por exemplo, eu não estou em ascensão. Eu tive um momento em ascensão e hoje eu não estou mais. Mas eu estou feliz do mesmo jeito. Se amanhã ninguém mais souber que eu existo, não souber de mim, eu vou continuar servindo. Se é para uma pessoa, para duas, eu vou continuar servindo. Se Deus quer que eu sirva para 5 mil, eu vou servir. Para 1 milhão, para 5 milhões, sei lá, para o Brasil todo, para o mundo, ou só para uma, não me interessa. Entendeu? Então, isso, Amanda, eu acredito que hoje é a maior liberdade que uma pessoa pública pode ter, porque hoje eu vejo realmente conhecidos meus doentes, porque dependem, têm dinheiro, são pessoas públicas, mas não estão em ascensão, então estão doentes, porque dependem disso para preencher o vazio. Porque de uma certa forma tem o ego, né, para massagear. Querem estar na mídia, né? Então, eu confesso para você que hoje eu busco sempre ter o antídoto. O antídoto para ser feliz, independente de onde eu esteja e como eu esteja. Né? Porque aí eu não tenho frustração. Né? Eu tenho um contentamento que é suficiente ser feliz. Tá? Minha família com saúde. Hoje eu não tenho ninguém da minha família com diagnóstico de uma doença que não tem como reverter.
No episódio com a Patrícia, né? Vocês falaram sobre câncer, né? Eu hoje eu fico pensando, eu tenho que agradecer a Deus. Sim. Né? Se a gente tiver que passar por um processo desse, lógico, a gente vai ter que encarar, mas não é fácil. Então, hoje eu prefiro agradecer a Deus de não ter que passar por esse processo. Né? Dele estar nos livrando de várias situações. Não só isso, de vários livramentos e tal. Então, hoje eu estou com a minha família, todos com saúde, bem, cada um caminhando, vivendo. Eu já me livrei de alguns boletos, gente. Eu tenho muita alegria de falar disso. Meu mais velho casou, tá agora pagando os boletos dele. Né? O meu segundo, que é o Adriel, pretendendo casar ano que vem. E você tá e dando graça a Deus. E vou livrar de outros, né? Já estou me livrando de outros boletos. É só a Yari que vai demorar um pouquinho, né, minha filha? Eu não posso pensar em aposentadoria. A caçulinha, né? Mas eu só tenho que agradecer. Mas você tá dizendo, Amanda, nesse momento eu não estou em ascensão, mas assim, eu, por ser sua amiga, sei que alguns convites, por exemplo, você acaba não aceitando porque não é o que você espera ou o que você tem de propósito. E me lembrou, assim, de uma entrevista que eu vi do Kaká, marido da Simone Mendes. Ele estava numa entrevista com o Joel J, eu acho. Ele estava numa entrevista. Ele é demais, eu gosto muito dele. E aí ele falou que logo assim, quando a Simone iniciou a carreira solo dela, ele começou a dizer, enquanto empresário, né, eu super entendo o que ele estava dizendo, ele começou a dizer para ela, olha, isso aqui é tendência, vamos fazer assim e tal, vamos seguir por esse caminho. E ela disse, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer essa música. E aí ele disse pro Joel, a gente enquanto empresário, a gente sabe o que dá certo e a gente tem ali um caminho, né, a prosseguir. Uma receita, né? E ali a Simone me deu um balde de água fria, do tipo, nós não vamos fazer isso e eu vou fazer isso aqui que eu quero fazer. Seguir meu coração. E, obviamente, é um sucesso, Simone, enfim. E aí me lembra um pouco isso que você estava colocando, assim, né? Das escolhas, que nem tudo que te oferecem é o que você quer aceitar também. Né? Realmente, se eu tivesse preocupação com isso, de não estar em ascensão, se eu tivesse sede disso, eu já teria aceitado, né? Diversas coisas. Várias. E já teria terminado também, porque a maioria dos convites hoje não estão mais nem no ar. Então, provavelmente, poderia não dar certo também comigo, porque tem produto que não é o apresentador, né? É o produto, né? Então assim... Essa sua análise vem pela sua experiência, né? Sim, tem toda uma questão, porque as pessoas pensam que você aceitar um convite de uma emissora é só... eles fazerem o convite, falar o valor ser legal e você entrar. Não, você tem que ver a estrutura do programa. Você tem que ver se realmente compensa. Porque um programa sem estrutura, gente, não dá audiência. Pode ser o apresentador que for. Entendeu? Se não tiver boas equipes, se não tiver bons produtores, se não tiver uma equipe grande de bastidor ali para fazer o produto realmente dar certo... Porque, na verdade, o apresentador, eu confesso para vocês, o apresentador sendo bom, realmente, é a cereja do bolo, sabe? É a fase final, é o acabamento do bolo. O apresentador é o acabamento do bolo. Né? Então, ele vai finalizar aquele trabalho e aí ele tem que finalizar da melhor forma. Então, tem que ser um apresentador bom. Mas, para chegar um apresentador sem uma boa estrutura e uma boa equipe, um bom programa, esquece. Que, inclusive, vocês sustentavam horas de programa, né? Sim. Cidade Alerta, tanto que... E com audiência. Audiência do início ao fim. E o Cidade Alerta, ele pegava muito material de todos os estados, que era o que alimentava o programa. Porque se fosse só São Paulo, não ia alimentar um programa de 4h30 ao vivo. Não tinha comandante Hamilton que desse jeito, minha filha. Ele podia rodopiar o mundo. São Paulo inteiro. E olha que era muita imagem repetida. A gente narrando assim, alagamento ali, com a mesma imagem, 1 hora. Sabe? A mesma imagem, 1 hora e você... Porque tá dando audiência, né? Tá dando audiência. Sim. Então, continua falando. Então, assim, a gente tinha que sustentar ali horas e horas, às vezes, com a mesma imagem, né? Mas... E haja criatividade. E haja criatividade. Mas
a gente também tinha essa alimentação das regiões, né? Das afiliadas e filiadas que encaminhavam matérias que, quando a direção, no caso, a produção ali, os editores, né? Percebiam que era de âmbito nacional, a gente aproveitava. Né? Você passou pelo jornalismo esportivo antes de... Foi uma negação, amiga. Foi a coisa mais ridícula do mundo. Nada a ver comigo. Eu fui sem noção de querer me envolver nisso. É que, na verdade, foi a primeira oportunidade que chegou para mim. Sim. E como eu não sou de dizer não para oportunidade. No início a gente não pode dizer não. Você não tinha experiência que você tem hoje, graças né? a Deus, eu já tenho experiência para entender o que realmente né, o que é bom, o que não é. Sim. Tanto que, olha, do ano passado para esse ano, eu disse não para 4 propostas. Nossa, Fabíola, você não precisa? Preciso. Precisa, é o meu trabalho. O que eu mais quero hoje, gente, as pessoas me perguntam muito na rua, quando é que você vai voltar? Quando for da vontade de Deus. Na hora certa, no momento certo. Eu escutei de um diretor muito amigo meu, em uma dessas propostas, muito amigo meu mesmo, ele falou, nega, você não pode perder o time da volta. Aí eu falei assim, nego, eu não posso voltar de qualquer jeito. Eu tenho que voltar pro que tem que ser feito. Eu não posso aceitar qualquer proposta só porque eu tenho que voltar. Não. Eu tenho que voltar no que eu acredito que é minha hora e o meu lugar. E teu perfil, exatamente. Meu perfil, seu meu lugar. espaço, né? Porque uma coisa que eu não quero mais é perder tempo. Eu nunca perdi, não é agora que eu vou perder. Então, se hoje eu tô aqui, eu me entrego totalmente pro pó de Amanda, certo? Aonde eu tô, eu vou me entregar de corpo e alma, porque eu acredito que é o local onde eu deva estar. Então, na hora que eu tiver que voltar, eu vou voltar. Mas eu vou voltar na hora certa, no produto certo, né? E no momento certo. Porque eu não quero mais entrar em um produto para daqui a pouco ter que deixar. Sim. Entendeu? Então, assim, todas as propostas chegaram, eu fiquei muito feliz, fiquei super animada, até dizer, poxa, Deus, botou o pirulito na boca e tirou. Por que que eu não aceitei? Agradecia muito todas as propostas por terem lembrado de mim. Cheguei a fazer piloto em uma das. E aí eu percebi que não era. Por quê? Porque é isso. Quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, minha filha, ele fala, não é o momento. As pessoas que estão fazendo a proposta, Amanda, elas não sabem da nossa trajetória. Elas sabem da nossa trajetória profissional ali e tal, mas Sim. elas, por exemplo, cada diretor, né, vamos dizer, de TV, que também teve propostas, né, diversas, são queridos e tal, mas eles não sabem quantos tiroteios eu enfrentei, quantas vezes... Eu até me emociono. Quantas vezes eu deixei meus filhos em casa sem saber se eu ia voltar. Sim. Né? Porque eu não sabia. Eu olhava para eles dormindo e voltava com eles dormindo, porque eu trabalhava muito. E eu olhava para eles assim e eu dizia, daqui a pouco a mamãe está de volta. Que eu tô indo... E eu dizia, porque não é eu, é Deus que está comigo, então vai dar tudo certo. Porque então eu tinha perigoso, né? Muito perigoso. Era muito perigoso. Todo mundo mandava eu parar. Todo mundo dizia... Todo mundo que você diz da sua família? Amigos. Conhecidos, fãs, telespectadores. Fabíola, pelo amor de Deus, tu vai morrer. Para com isso, sai disso. Porque, assim, além de ser perigoso... Só não minha mãe, né? Todo mundo falava para eu sair, menos minha mãe. Porque, assim, um jornalista, né, que vai lá fazer uma cobertura policial já é perigoso, porque tá ali no tiroteio, tá... Sim. Mas você tinha um perfil... né, diferenciado. Sim, que sim. você entrava ali, tomava as dores da situação e enfrentava mesmo o bandido. A gente colocava colete à prova de balas, mas se levasse o tiro na cabeça, morria na hora. Não dava de colete, dava de... né? Então, proteger isso aqui. Mas se você levar um tiro na cabeça, você morre. E teve uma época, inclusive, que você sofreu atentado também. Sim, 3. Como é que foi? Foram 3. Eu sofri 3. 3 atentados? Sim. Ameaças várias. Atentado 3. Teve uma situação em Manaus que nem foi atentado. Eu acompanhei um ano uma investigação de uma quadrilha de saidinha de bancos, né? E acaba que a gente fica sabendo de todas as informações, porque a gente praticamente investiga junto com a polícia, né? Quando a gente tem fontes e tal. E eu estava acompanhando já há um ano a equipe de delegacia de roubos e furtos e defraudações. E aí a gente estava já acompanhando, há um ano eu estava guardando o material, porque eu cheguei a pegar imagens escondidas, eu ia, é que a gente não pode entregar muito como a polícia faz para saber, né? Mas assim, acompanhei. E aí
as minhas matérias elas eram utilizadas para inquéritos policiais como prova mesmo, porque o bandido às vezes não confessava para o delegado durante o depoimento, mas no meu microfone ele confessava. E aí eles sempre usavam. E nesse caso, eu perdi uma fonte, um policial, ele morreu na minha frente. Levou um tiro bem próximo a mim, nessa troca de tiros, dessa saidinha de banco, nesse dia mesmo. A gente acompanhou desde o assalto, fizeram refém, aí a gente viu tudo. Eu até passava e falava, gente, o olheiro tá aqui, o carro tá aqui, o ponto tá aqui, que eu sabia tudo, né? E a gente pegando imagem de tudo, aí houve a perseguição. Quando ele chegou na empresa, que eles acompanhavam o refém, até a empresa levando uma lote de dinheiro. Na empresa, quando eles saíram, a polícia decidiu interceptar na saída da empresa. Nossa. E nessa hora teve a troca de tiros e eu estava lá acompanhando tudo ali. Só que na saída deles, um policial muito amigo, ele se colocou na linha de tiro. E na hora que ele recebeu o tiro, de cara você vê que foi fogo amigo. Entendeu? Isso foi um dos momentos mais marcantes da minha profissão. Primeiro porque eu perdi um grande amigo naquela hora, né? Ele era minha fonte já, assim, mais de 10 anos, né? E foi bem difícil e tal. Naquele momento, ele ainda foi levado para o pronto-socorro, então a gente tinha esperança, né? Que ele ficaria bem. Mas os policiais que já entendiam, disseram, não, na hora que a gente pegou o corpo dele, já estava assim e tal. E eu, não, gente, vai dar certo, ele está vivo e tal. E depois a gente ficou sabendo que, infelizmente, que ele realmente tinha morrido. O problema maior foi o pós. Começaram a falar que ele estava sem colete porque ele tinha me dado o colete. E isso era uma pura mentira, porque o problema ali é aquela autoconfiança, né? Muito tempo de polícia e foi um vacilo mesmo. E a equipe de reportagem, ela sempre teve o seu equipamento de segurança, né? Até porque a emissora, ela precisa, né? Quem trabalha nessa área policial, né? Reportagem policial, ela tem que dar todo o equipamento, a gente recebe treinamento, não é assim bagunçado. Então, eu jamais posso pegar um colete que não é nem minha medida. Uhum. Eu tinha meu colete mesmo e tal, de imprensa. E isso foi uma mentira. Mas o pior é que a própria polícia, ela não queria que eu botasse no ar a matéria. Que para eles ia ficar muito feio, foi fogo amigo e tal. Eu disse, e aí eu conversei com eles e disse, gente, eu não sou dona da emissora. Eu não tenho poder de decidir isso, né? E de apagar. Eu não posso apagar esse material, né? O que eu sugiro é vocês conversarem com a emissora, né? O que eu posso fazer nesse momento é conversar com a minha direção e pedir para que eles afastem a imagem, para que não mostre o Cota, né, no caso policial, o meu amigo, levando o tiro. Porque pegou tão bem assim, meu Deus. Eu tava acompanhando tudo, amiga. Tudo. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Inclusive, essa é muita coragem. Inclusive, se quiserem colocar essa imagem, é tranquilo. Bota a Fabiola Gadelha Tiroteio, é um dos que mais aparece. Cadê Rabo de Arraia? Mas nossa Rabo de Arraia trabalhou, certo? Por quê? A polícia foi atrás de uns bandidos, troca de tiro, os bandidos caíram da moto, os dois ficaram machucados, uma confusão lascada, e não acertaram um tiro na Fabiola, graças a Deus. Mas ela foi lá, isso mesmo que você pensou, os caras, põe no ar. Era exatamente aqui, a polícia com muito cuidado está tentando pegá-los, que eles estão agindo agora. Muito cuidado, já pegaram o ponto ali na frente, já pegaram o ponto. Agora, pega! Pegou! Pega! Calma, a polícia agora pegou. Eles tinham acabado de agir. Aqui com a vítima, lá na frente do ponto. Vocês estão vendo aí, né? Calma. E aqui está o pegador, o motoqueiro que estava sendo seguido e lá na frente o que estava no ponto. Infelizmente, um policial foi baleado durante essa ação. Cadê o dinheiro? Aqui o dinheiro. Tá vendo? Já estava com ele, o motoqueiro que a gente estava seguindo com a polícia. E agora o negócio pegou para vocês, né? Aqui a vítima, olha, que estava na frontier sendo seguida pelos bandidos. Como foi a ação aqui?
Nós chegamos aqui, eles pegaram, já vieram na moto aí, pararam aí, mandaram a gente deitar pro chão, jogaram a gente pra ali e já pegou 10 mil nossos aí. Minha carteira, meu celular. Já apontaram a arma pra você? Apontaram. Pois é, você tava vindo do banco, né? Vindo do banco é o pagamento do pessoal. Do banco lá do Aleixo? Isso. Você em nenhum momento percebeu que tinha um olheiro, que tinha uma pessoa ali observando e lhe seguindo? Lá dentro, né? Eu peguei lá dentro do banco, não percebi nada não. Você não percebeu nem que estava sendo seguido? O outro meu amigo que vinha dirigindo. Bom, a gente vai correr para mostrar. Aí o outro bandido que foi preso é o que estava conduzindo o ponto. Esse ponto aí. Corre, Pedro! Os dois é o que estavam dentro do carro do ponto. Justamente visualizou a Frontier, porque o olheiro já tinha passado a fita de que tinha sacado um bom dinheiro dentro do banco. E aí esse ponto seguiu, conforme as imagens que nós estamos mostrando aí para vocês. Mas botou com quem? O rapaz lá foi que tá na garupa? baleado, o cara que tava baleado lá, ó. Da garupa? Eu não sei, ele... Bandido. Tá aqui a pistola. Tá aqui a pistola do bandido, que estava com o pegador. Essa é a arma, estava com o pegador. Aqui na mão da investigadora, o dinheiro que eles tinham, os 10 mil que eles tinham acabado de roubar, olha aí, ó. Foi recuperado pela polícia. Celulares, moto, chave da moto. Tá aqui tudo que foi recuperado. Esse é o trabalho da delegacia especializada no combate às quadrilhas que vem atuando aqui na cidade de Manaus. Pega! Todos os integrantes têm uma função. Todos os envolvidos foram presos. E agora a gente vai acompanhá-los até a delegacia. Eles estão sendo levados agora pelos policiais para a base. Os integrantes da quadrilha que foram presos chegando na delegacia. Muito cuidado. Já pegaram o ponto ali na frente. Já pegaram o ponto. Agora... Pega! Pegou! Pega! Calma, a polícia agora pegou. Eles tinham acabado de agir. Olha, rabo de arraia, não se mete nisso não, vai acabar levando um tiro. Não, Marcelo, a gente tomou todo o cuidado, a gente ficou distante, até porque a gente já tinha participado de outros trabalhos da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, então a gente fica fora de foco, fora da ação, e fica de longe filmando e narrando o que está acontecendo. Infelizmente, um policial foi baleado nesta ação aí e morreu, mas o que foi falado pelo delegado antes da ação é que não atingisse os bandidos, que a intenção era prender, até porque tudo estava sendo filmado, eles tiveram todo cuidado. Por isso, como você viu aí, os bandidos foram feridos, mas os 4 integrantes da quadrilha foram presos e já estão na cadeia. E o policial que morreu, levou um tiro de qual dos bandidos, você sabe? Pois é, a ação foi muito rápida, isso ainda vai ser passado, essas imagens também, e mais o que foi testemunhas da área vão ser ouvidos para ver de onde veio o tiro que atingiu o policial. Até agora não se sabe. A ação foi muito rápida, como você viu aí na imagem. Não, a imagem é impressionante, mostra de novo, abre o áudio. Pega! Pegou! Pega! Calma, Olha polícia só a agora. entrada da nossa... Muito cuidado, já pegaram o ponto ali na Vai frente, já deixando. pegaram o ponto. Agora... Pegaram quem? Pega! Pegaram quem? Pegou! Ah, entendi outra coisa. Calma, a polícia agora pegou. Eles tinham acabado de agir. Você abre teu olho, hein? Você não pode entrar nesse negócio, não. Não, a gente está tomando todo cuidado, tanto eu como o cinegrafista Pedro Bala. A gente recebe orientações, a gente faz treinamento junto com a polícia. E nesse momento você vê que a gente tentou ficar de longe, né? Não, Fabiola. Se o teu cinegrafista chama Pedro Bala, você tem que botar ele na frente. Qualquer coisa ele mesmo dispara. Um homem bala. Já eu volto com você. Ela vive rindo. Gente, é muita assim, que mais coragem. aparece. Eu fico até nervosa, eu não teria coragem nenhuma. E aí, nesse dia, começou uma luta muito grande na minha vida profissional. Porque toda a polícia civil ficou contra mim. E eu já andava escoltada porque eu já estava sendo ameaçada. E aí complicou, porque já tinha facção querendo me pegar. A própria polícia civil com raiva de mim, porque o que aconteceu? Eu conversei com a emissora topou afastar a imagem. Cumprimos isso no programa. Quando foi no Jornal da Noite,
por debaixo dos panos, Soltaram. soltaram. E até explicar que focinho de porco serve para tomada, eles achavam que eu tinha sido a traíra. E, na verdade, não a emissora, tá? O dono da emissora, inclusive, tomou partido por mim, foi para cima e tal. Mas aí, depois, explicar não adiantava mais. E aí, toda a Polícia Civil contra mim. Toda. Sendo que todos eram minhas fontes. Então, eu sabia os clientes da militar, da civil, da federal, tudinho, mas o meu trabalho maior era militar e principalmente o civil. Civil. E aí, toda a polícia civil indignada e tal. E detalhe, a minha escolta eram policiais civis. E eles começaram a receber ameaça porque estavam me escoltando. Que confusão. Olha só a situação que eu passei. Foi muito difícil. Comecei do zero. Ninguém mais queria me dar matéria. Eu era a que tinha mais fontes. Tanto que eu chegava para entrevistar, a imprensa toda já sabia, esperava. Eu sempre era a primeira. Inclusive, eles esperavam que eles sabiam, vamos escutar o que ela vai falar, porque ela com certeza tem informações que a gente não tem. Era assim. Né? E aí eu soltava se eu quisesse que eles soubessem, senão eu soltava em um outro momento, quando eu estivesse sozinha, se eu quisesse guardar mesmo. Porque eu tinha muitas fontes, eu sempre chegava primeiro. Para ter uma ideia, Amanda, eu passei muitos anos da minha vida, eu chamando IML, corpo de delito, porque eu chegava na cena do crime, era a vítima agonizando, falando o nome do assassino, e eu e a minha equipe. Meu Deus. Eu tenho certeza que várias vezes foi o próprio assassino que me passou a informação, porque eu já escutei a pessoa dizendo, tô matando fulano de tal, e tiro. Exatamente. Que eu nem vou falar não, porque são pessoas conhecidas lá, né? Que eu acho que não vale a pena. Mas assim, então assim, eu passei já por muito... Inclusive o Marcelo Rezende, antes de morrer, falava, você tem que escrever um livro. Você tem muita história para contar, ele dizia. Dizia muito isso, sabe? E aí... Não, é muita história. Você tá contando um pedaço. E eu tô assim, eu não tô querendo nem interromper você falar. Pois é, aí tu fala assim, dos atentados. Tu me perguntou de 3 atentados, eu não falei, porque para mim isso foi muito mais forte do que os atentados. Tu acredita que para mim foi muito mais? Porque tu imagina, você hoje ter do seu lado te escoltando pessoas que estavam sendo... assim, Deus é tão bom comigo que eles gostavam de mim, eles sabiam da verdade. Então, da forma que eles... né, que eles conseguiam, né, eles iam me defendendo, tal, mas eles falaram, Fabíola, a polícia está tão indignada que a gente não está conseguindo te defender. Aí eu falei para eles, é o seguinte, eu vou começar do zero. Comecei a entrar com os contatos meus na militar. E aí comecei a crescer a militar. Comecei a crescer. Aí o público, pô, só militar trabalha, civil não? Aí virou o jogo. Aí virou o jogo. Aí rapidinho parou. E aí voltaram a me chamar, porque a gente tinha muita audiência, né? Uhum. E aí foi isso. Mas não foi assim, papo, né? Foi um processo muito difícil para mim. Porque você, imagina, você conquistar credibilidade, confiança, né? Durante muitos anos, eu tenho 25 anos de carreira, né? Eu vou fazer 26, né? E 22 anos e meio só na área policial, né? E é o que você falou, né? Os diretores, as pessoas que fazem os convites e até mesmo as pessoas que te acompanham não têm dimensão. Não tem dimensão. E eles não são obrigados a ter. Sim, não tem Mas dimensão. eu e Deus sabemos. É. Então, quando eu escutava a proposta, eu agradecia e me sentia realmente assim, sabe? Valorizada. Assim, olha, muito obrigada por terem lembrado de mim. Fico muito feliz. Mas não dessa forma, às vezes era alguma coisa... não era o produto, outras não valia a pena, o tempo de trabalho, várias questões, né? E aí eu escutava muito Deus dizendo, eu e você sabemos o que você passou, então não é isso, não é agora, não é o momento, entendeu? Então eu não sou preocupada. Então quando as pessoas falam de voltar, por mim eu voltaria ontem, né? Mas aí isso depende de Deus, de chegar a mim realmente o produto que eu tenho a convicção de que isso vai fazer diferença na sua vida. Né? Que a minha comunicação vai valer a pena e que o meu serviço realmente vai ser completo para você, porque eu tenho respeito com você que está aí do outro lado. Né? Então, sempre respeitei, tanto que eu arrisquei minha vida né, em prol da sociedade, porque eu sempre levei isso muito a sério. Muito a sério. E a escolta veio por conta dos atentados. Dos atentados, das ameaças. A escolta veio mais porque
no primeiro momento, que a gente teve que, realmente, a emissora teve que colocar uma escolta. Foi a emissora foi a que emissora, junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, né? Porque tinha uma lista em que... Uma lista da facção onde eles iam eliminar. Então, estava o delegado, o doutor Oscar, aí estava o Mauro Otoni, que era o juiz da vara de entorpecentes, eu e tal, tinha vários. Eu era a segunda ou era a terceira da lista. O primeiro era o doutor Oscar, ele foi executado com mais de 20 tiros na frente da casa dele. Delegado. E foi, Jesus, foi covardemente, tá? Ele estava com o netinho dele no colo. Eu tenho muito respeito porque era um grande delegado. Inclusive, se a família do Dr. Oscar estiver me assistindo, porque assim, uma semana depois, eu cheguei na Secretaria de Segurança e eu vi a esposa e os 2 filhos. Aquilo me marcou muito, que era um homem muito trabalhador. E se os filhos do Dr. Oscar estão me assistindo agora, cara, tenho orgulho, porque vocês tiveram um pai muito honesto, assim, um delegado que realmente fazia diferença na Polícia Civil do Amazonas. E ele era o primeiro dessa lista. E ele foi executado com mais de 20 tiros, estava com o netinho do colo. Nossa. E aí os caras só pediram para uma mulher que tinha uma quitanda do lado, uma banca de verduras, segurar o neto. Nossa, meu Deus do céu. Segura o neto dele e executaram ele. Eu acho que todo mundo... Gente, você que está aí ouvindo, você vai ficar impactado igual tá todo mundo aqui nos bastidores, porque é impactante. Aí eu cheguei com a minha escolta e falei assim, e aí, vão esperar chegar em mim? Né? Uhum. Mas aí eles mexeram logo com o delegado, né? Então a polícia rapidinho agiu e tal. E aí, por conta disso, essa questão pegou muito porque já existia a questão da lista. Mas teve também uma situação... Foram tantas que eu nem me recordo qual foi a primeira, qual foi a segunda, qual foi a terceira, mas assim, teve uma que saiu uma informação de dentro da cadeia que tinha uma ordem, né, para me salgar. Era esse termo. Salgar seria salgar, matar. Eliminar. Uhum. Executar mesmo, né? E aí, quando o diretor da emissora, inclusive, eu quero mandar um beijo pro Dicica Calderaro. Eu falo que ele sempre vai ser meu eterno chefe. É um cara que eu tenho muita gratidão, né? Porque foi um cara que segurou a onda, né? Ele não arregou. Eu lembro que a gente teve uma conversa, ele, Fabiolinha, eu não sei se tu é que é doida ou se eu que sou doido de deixar tu ser doida, né? Porque mas ele segurou minha mão em momentos, assim, bem cruciais. Sabe? E ele, não, Fabíola, vamos pra cima. Então, assim, me colocou num apartamento de segurança máxima, me deu escolta, me deu tudo que eu precisava, né? Eu era uma boa profissional, logicamente, dava um retorno, sim, né? Lógico, senão... Claro. Mas ele poderia dizer, não, a gente consegue levar a TV sem você e tá tudo certo. Mas não, ele, né? Ninguém é insubstituível. Sim. Mas ele não. Eu falei para ele, que ele falou assim, Fabíola, tu não quer viajar um mês com os teus filhos? Eu banco tudo para deixar essa poeira baixar. E não é férias. Não vai contar como férias. Eu tô te dando. Você vai pegar um mês. Para onde você quer ir? O lugar que você quer ir. O Dicica falou isso para mim. Dicica Calderaro, dono da emissora lá, chefe, assim, que eu tenho realmente muita gratidão por tudo que ele fez, né? E aí ele falou isso para mim. E eu fui besta, que eu não aceitei. E aí eu falei pra ele, mano, se a gente se calar perante esses homens, é o que eles querem. A gente não pode engatar ré. É uma guerra entre o bem e o mal. E se a gente tá do lado certo, a gente não tem o que temer. Falei pra ele, se você me tirar daqui, eu vou ficar mal. Se você pedir pra eu parar, eu vou ficar mal. Vamos para cima, vamos ser prudentes, vamos fazer o que a gente precisa fazer, mas não vamos parar, não vamos. Aí eu falei para ele, não deixa ninguém nos calar. A guerra encontrou uma pessoa apaixonada. Eu falei para ele, eu falei assim, cara, a TV A Crítica é voz do povo amazonense. Falei para ele, a sua TV, a emissora é a voz do povo. Uhum. É onde o povo tem voz, é onde o menos necessitado consegue um asfalto, uma água na torneira, né? O consumidor consegue resolver seus problemas, porque a gente fazia tudo isso, né?
no programa lá. E aí foi quando ele falou, Fabíola, eu não sei se tu é doida ou se eu sou doido De deixar você de ser. aceitar a tua doideira, mas vamos pra cima. Aí ele teve uma conversa com o secretário de segurança, teve uma conversa com o governador, falou, não vai ficar bonito acontecer uma coisa assim e tal. E aí ele também, aí ele me deu a escolta, né, para mim, para os meus filhos. Fiquei morando em um apartamento de segurança máxima. E assim, todo o aparato que eu precisava. Então eu não tenho que reclamar de nenhum lugar por onde eu passei. Porque do mesmo jeito que eu fui fiel ao trabalho, eles foram fiéis a mim. Então, assim, também eu tenho muito motivo para agradecer a Record. E foi por Porque, isso assim, que lá você também- veio para São Paulo? Não, aí Ou para São não? Paulo eu fui porque realmente estourou a sessão nacional e aí eu recebi proposta. Sim. Né? Mas lá no fundo só Deus sabe, né? Do que ele pode ter me livrado. A gente não sabe em que Sim, patamar sim. tava, porque eu já tinha dado muito trabalho para Deus lá, né? É. Ele já tinha me salvado demais, né? Me blindado muito. Nossa, é muita história, mano. É muita Tipo, história. Por exemplo, eu lembro que quando teve esse recado, né, de que iriam me salgar, a escuta da Secretaria de Inteligência ouviu e ficou muito preocupada e avisou a emissora. Olha, tem uma ordem de dentro da cadeia para salgar a Fabíola. Fizeram uma reunião comigo e aí decidiram que eu iria ser capa de jornal no dia seguinte. Não vai acabar, não. O Sidney tá mostrando aqui o quanto. Eu já falei tudo isso. Meu Deus, eu falo demais, Amanda. Minha nossa. Mas a gente Sério? não tá vendo a hora passar. A gente tá, a conversa tá Mas tão eu vou boa que a finalizar, gente eu vou finalizar logo agora para também não tomar esse tempo final aí do que você quer realmente perguntar. Eu vou fechar logo agora. E aí teve essa notícia, né? Essa informação, fizeram uma reunião e aí decidiram que eu ia ser capa do jornal. Eles disseram, e aí, a gente deixa claro para eles, para a facção, que a gente já está sabendo ou não. Aí a Secretaria de Inteligência fez toda uma análise e falou, pode falar, vamos para a guerra porque agora a gente vai começar a bater no bolso deles. Aí no dia seguinte começaram a fazer muita apreensão de entorpecentes. Então isso assim, foi até parar no jornal também. Fui capa de jornal no dia seguinte. A repórter ameaçada e tal, aquela coisa toda. E aí, eu troquei de carro no mesmo dia. Eu lembro que foi uma fase que as repórteres morenas queriam tudo ficar loira, porque tinham medo de serem confundidas comigo. Detalhe, lá em Manaus todo mundo tem cabelo preto, né? É um monte de cunhamporanga do cabelo preto. Minha Aí, nossa. tudo querendo virar loira. E aí, quando foi no dia seguinte, um amigo meu, o Márcio Azevedo, um repórter, ele ficou utilizando o carro que eu usava antes, caracterizado. Que eles me tiraram desse carro no mesmo dia que eles souberam, me tiraram desse carro, minha equipe, e a gente passou a ir para um carro blindado e ter escolta policial. No mesmo dia que a gente soube da escuta. A ação foi muito rápida, assim, a TV A Crítica, a Rede Calderaro de Comunicação, que é a empresa que eu trabalhava, né? Eles foram muito rápidos, assim, eles sempre tiveram muita atenção mesmo com os funcionários, com a segurança. Eu não tenho o que reclamar de nenhum dos dois, nem da Record também. E aí, sempre foram muito cuidadosos. A Record também foi sensacional comigo. E aí, eu me senti até... Às vezes, eu tinha que baixar minha bola, que eu já me sentia até bem Não cuidada. dava ciúme, não, para os outros jornalistas? Porque você, ali no âmbito dos jornalistas, você teve uma ascensão absurda, né? Teve uma época que... Conhecida tinha uma nacionalmente. época que não queria me botar no ar por causa da minha orelha, que era a orelha de Avatar. Ixi, teve tanta coisa. Mano, tem que ser 10 podcasts pra eu falar tudo. Aí, Eu lembro que eu fui com o Dicê e falei assim, eu sou Avatar? Aí ele, por que, Fabíola? Eu disse, não, porque eu tô falando que a minha orelha é grande, que eu não posso aparecer no jornal, porque a minha orelha tá chamando muita atenção. Te juro, tudo o que tu imaginar já aconteceu. Mas pra finalizar, que eu falei que eu ia finalizar, né? Do recado de dentro da cadeia, aí o meu amigo Márcio Azevedo passou a usar o carro que eu usava. No dia seguinte, fecharam o carro. E estavam de maquininha, né? Metralhadora. Graças a Deus que eles pediram para baixar o vidro. Baixa o vidro. Cadê a Fabíola? Aí o Márcio. Pode avisá-la que nós vamos pegá-la. nossa. Deixaram o recado. No dia seguinte. Então não era brincadeira, não. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus por todos os livramentos, mas isso só fez fortalecer não só a minha fé, mas de entender, até é importante para falar para você que está nos escutando, que está aí até agora nos escutando, quero agradecer e até aproveitar para dizer para você se inscrever no canal,
tá? Do Pod Amanda. Ativar o sininho, compartilhar com todos, com os amigos, porque não é porque eu sou amiga, não, eu sou suspeita mesmo. Né? Era até melhor a gente ter começado fingindo que a gente nem se conhecia. Porque aí dá pra, né? Mas, gente, ela traz assuntos relevantes. Nós estamos precisando trazer para dentro da nossa casa assuntos que realmente, gente, fazem a diferença. Parem de ficar na rede social vendo o que não acrescenta na sua vida. Porque isso te leva pro buraco. Então, esse tipo de conteúdo é o que você precisa saber, consumir e compartilhar. Então, compartilhe. Mande para sua amiga fofoqueira que fica falando mal dos outros. Mande. Mande para todos. Mas mande para essas, que essas são as melhores. Eu amo minhas seguidoras fofoqueiras. Porque elas sabem da minha vida até mais do que eu. Eu falo pro Bruno, pro Bigoduda, se tu me trair um dia, que isso nunca vai acontecer, em nome de Jesus, minhas seguidoras fofoqueiras, meu amor, no outro dia você tá fazendo xixi pelo rabo. Porque eu sou... Eu que sou o ponto no palheiro, no I. Eu fico sabendo da vida do João Pedro, menina, que é seguidor lá da minha cidade. Te contam tudo? me não é? conta. É. Me manda até foto no direct dele. Não, mas você, meu amor, você tá um rabo de arraia do Rio de Janeiro. Manda. É engraçado demais isso. Mas assim, você falando sobre o ciúme, eu lembro muito das pessoas sempre olhando para a grama do vizinho, né? É sempre então, assim, a gente sempre olha para a grama do vizinho achando que é mais verde. Mas muitas das pessoas não querem pagar o preço. Então, quer ter o teu lugar, quer ter o teu fruto, mas não paga o preço que você caminhou, né? A tua plantação. Então, as pessoas pensam assim, nossa, viu a gordinha lá no Nacional, né? E algumas pessoas falaram, como assim? E eu vi até amigos mesmo de trabalho dizendo assim, a gente está aqui batalhando, ela... lá de Manaus veio, né? Pegou um espaço e tal. E assim, é uma coisa que eu sempre falo, ninguém pega o espaço de ninguém. Né? Nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então, as pessoas falam assim, Fabiola, por quê? As pessoas falam muito isso pra mim. Nossa, você é uma ótima comunicadora. Como assim a TV tá colocando pessoas nada a ver? Eu falei... Gente, eu não concordo com isso, sabe? E olha que eu venho de TV, porque hoje a gente escuta gente que é de TV... Estão colocando gente de internet, nada a ver. Porque, mas eu, leiga, ouso dizer que botam por conta dessas coisas, assim, polêmicas de engajamento. Mas é que eu não fico na questão do que a nossa visão permite, sabe, alcançar. Então, eu sempre levo para outro patamar. Por exemplo, uma pessoa me faz uma raiva, né? Eu oro logo para perdoar, porque eu não gosto de ficar com doença. Não gosto de ficar com problema de ninguém. Aí eu vou e falo para a pessoa, já aconteceu. Falo tudo. Pronto, agora aliviei. Agora se tu ficou com raiva de mim, é tu que vai ter que orar por mim. Entendeu? Eu resolvo, Amanda. Eu não guardo. Eu não guardo problemas. Só se realmente eu não tenho como resolver. Entendeu? Mas eu não deixo para depois o que eu posso fazer agora. Eu também sou Se eu tiver que pedir perdão, eu peço e eu perdoo logo. Enquanto eu não perdoo, eu fico orando pela pessoa. No primeiro oração, a pessoa, eu já saio assim, ai Deus, aquela pessoa lá, sabe, Senhor? Aquela sem noção, sai assim, a primeira oração. Ok, eu sou humana. Isso, né, se eu não soltar uma outra palavra lá. Então. Mas até chegar, o Senhor abençoa. Se foi com intenção ou não, que ela entenda, que ela não faça mais isso com ninguém, que o Senhor abençoe a vida dela, que ela caia em si, que ela não faça mais isso comigo e tal. Então, tira tudo do meu coração que tá de ruim, tira, não deixa e tal. Porque eu quero continuar caminhando, entendeu? Então, assim, eu tô te dando um exemplo de uma situação, mas eu sou assim na vida, prática. Eu não gosto de deixar nada engatado, sabe? Eu gosto de resolver tudo, em qualquer situação. Isso me ajuda muito. Então é o que eu falo para as pessoas. Se vocês não estão me vendo de volta, porque para mim, Deus, ele está acima de tudo isso. Então, se ele permitiu que fosse dessa forma, é porque é para ser. Mas de volta que você diz no jornalismo, na TV, ou como apresentadora e tal, porque você está muito presente nas mídias digitais, na plataforma. O que me alcança, eu estou abraçando. Você está muito presente, você também trabalha muito com mentoria, comunicação, palestra. Sim. Faço mentoria, faço palestra, só que eu não divulgo muito. Eu tenho feito muita... feito de formas assim, para
poucas pessoas, grupos pequenos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do último que eu fiz agora. Eu fiz para uma equipe de CEOs de 10 pessoas de uma seguradora muito grande, né? Então, assim, são pessoas que a gente não pode falar, são pessoas reservadas, né, e tal. Então, treinei essas pessoas durante 2 dias, né, 48 horas lá, estive lá com eles, treinando eles. Não só a comunicação. No caso dessa empresa, eu treinei como eles deveriam também atender a imprensa. Entendeu? De que forma eles deveriam. Porque uma empresa grande tem essa parte, né? Essa parte. Então, eu treinei, eu trouxe a empresa para o meu mundo, né? Para ele entender como funciona o jornalismo convencional, né? Em tempo real, né? Para que eles pudessem ficarem aptos para receber, poder dar uma resposta rápida e não deixar sujar o nome da empresa. Sim. Porque, às vezes, a empresa está até certa, mas por não saber recepcionar, atender, porque essa comunicação assertiva ela tem que estar desde a portaria. Porque tudo, por uma equipe que tem uma denúncia na mão, é o suficiente. Até a forma de como ela é recepcionada ali já é um BO. Um fator grande para trazer um grande problema para a empresa. Então, tudo isso. Aí eu também ajudo no treinamento também de todos os setores, do que precisar. E aí faço mentoria também, né? Individual. Tem o meu TP Movement, né? Que eu não sei se eu já te falei, que é um treinamento que eu faço realmente, onde eu trago os 3 patamares da comunicação, que é o encorajar, comunicar e impactar. Que eu falo de passado, presente e futuro, onde eu tiro bloqueios das pessoas, porque tem muita gente que não consegue se comunicar, e eu falo da comunicação no torno geral, né? Não só para rede social, não só para mídias, mas para dentro de casa, para o relacionamento com o marido, porque eu já vi muito casamento acabar por falta de comunicação. Não só para oratório em público, mas para comunicar. Para a vida, para comunicar. E eu digo, comunicar é vida. Então, eu tenho que é o método que eu trato o passado, que são os bloqueios, o presente, de como você fazer isso na hora. Então, eu já faço na prática, a pessoa já sai comunicando muito bem. E assim, eu tenho muitos relatos, é porque eu não divulgo, mas eu tenho relatos de pessoas que não conseguiam pegar no celular e hoje são grandes empreendedoras. Acho que eu posso citar uma. Tem uma amiga... Vou te indicar um médico que eu conheço. Isso. Pode indicar. É um excelente médico. Ele dá aula e tudo, mas ele fala pra mim, Amanda, eu não consigo falar. Eu passo mal pra caramba, eu tô quase largando essas aulas. Ele tá quase abandonando de dar as aulas porque ele não consegue, ele passa mal. Nossa. Ele fica nervoso. Nossa, manda pra mim. Eu gosto mais desses assim, porque quando eu vejo o resultado, sabe, é muito legal. Que aí eu vejo assim, cara, tá vendo? Eu tô Desbloqueou, né? Isso, vai. É um serviço que não é visto pelo público, eu não divulgo. Então, tem coisas que eu não divulgo, sabe? Até porque eu reservo, né? Essas pessoas, eu preservo, né? É uma coisa muito íntima. Então, eu não divulgo, entendeu? Manda esse médico para mim, pelo amor de Deus, que os pacientes dele vão amar. Pois é. E os alunos também, que ele dá curso, né? Ele dá então, aulas e tudo. Aí, assim, eu faço tudo isso. Então, e o TP Movement, ele é maravilhoso, porque... E aí, eu impactar, veio o encorajar, que é o passado, o comunicar, que é o presente, é o agora, e o que é o futuro, que é o impactar. Então, assim, é um método, assim, que eu passei... Depois que eu saí da Record, eu tirei meses. E aí eu disse, como é que eu vou colocar 25 anos de carreira nessa bagagem? Porque eu não quero que fique em mim. Se eu morrer amanhã, isso não vai. Eu quero passar para as pessoas esse improviso, essa comunicação, sabe, simples, mas providencial, sabe? Uma comunicação que realmente ela é existente, sabe? E que ela permanece. É uma palavra que diz, as palavras voam. Não. Você tem que falar para que ela fique na memória das pessoas. E eu tô lembrando quando você foi fazer o treinamento lá no Rio. Ah, é verdade! Eu fiz o treinamento lá no Rio. Lá no Rio. Porque eu dou o treinamento, né, de gestão e também de liderança. E a Fabiola foi falar de comunicação. Trabalhar justamente isso com o grupo, né? Verdade. E até hoje o pessoal pede para abrir um novo, porque você sabe que ano passado eu não abri Me leva agenda. de novo, tô aqui. E o pessoal pede para abrir e eu ainda não abri, mas, gente, eu vou abrir. E o pessoal chama. Aí, Fabiola, vai, não sei o quê. Porque
quem teve no treinamento... E foi muito Nossa, legal, foi né? muito E legal. foi muito legal, é verdade. Agora- E foi só um dia, né? Eu participei de uma tarde, né? Aham. E a gente pode até fazer um pouquinho maior, né? A gente pode Gente, até levar um resumo do eu tô, TP assim, Movement. cantando ela, e eu não vou abrir, não. Eu tô cantando ela ainda, eu tô amaciando, né? Que vocês já viram que ela é difícil. Pra poder... Olha, é difícil. Então, é uma honra poder estar aqui, né? Vocês já ouviram que ela falou que negou 4 convites. Então, meu amor, pra estar aqui... Não, mas assim, só neguei porque não tinha outra forma, porque eu queria aceitar. não Porque eu casava amo- com o que você queria, É, porque né? eu amo, cara. Eu amo o que eu faço. Né? Então, se as pessoas perguntam, Fabiola, quer voltar pra TV? Lógico, é minha casa. Eu faço aquilo ali como se eu estivesse no banheiro. Sim. Eu amo. E assim, graças a Deus que eu tenho muitas participações, né? Cada Sim. semana eu tô em uma emissora. Isso está sendo muito bom para mim, né? Porque aí eu não fico com tanta saudade ali, tem um gostinho. Mas as pessoas querem me ver fazendo meu trabalho como apresentadora. Eu também e pode quero. ser em qualquer coisa, né? No entretenimento as pessoas Inclusive, querem. nós eu vamos fico levantar feliz. uma hashtag. Vou chamar seu público para levantar essa hashtag. Fabiola, agora, por que rabo de arraia? Que Marcelo Rezende tirou isso da cabeça dele? Tu acha que é por causa do rabo, né? Eu sempre achei. Não é isso? Não, mas o Porque você, de Marcelo- fato, tem um É, bundão, né? sim, assim. mas é porque o Marcelo, ele dava apelido, gente, sempre com 2 conotações, né? Ele era muito esperto, né? Então, assim, quando eu ia entrevistar os bandidos, ele dizia assim, ela vai já dar um rabo de arraia nele. Eu já tô até com pena desse bandido que vai ter que encarar. Ele era muito engraçado, né? E aí ele dizia, rabo de arraia é um golpe de capoeira. Então, quando você menos espera na capoeira, tem esse golpe. Então, ele utilizava esse termo para falar sobre a forma como eu entrevistava os Como criminosos. você ia falar. Só que, ao mesmo tempo, ele sabia também que a galera ia, né, falar do Busanfan. Né, que ele dizia, porque lá tem um Busanfan desse tamanho. Ele dizia. Então, ele também gostava de falar por conta disso. E quando eu chegava nas delegacias, era muito engraçada. Eles olhavam assim, nossa, ela é rabo de arraia mesmo. Eu falei, oxe, não comecei nem a trabalhar. O duplo sentido. Era que o duplo sentido, exatamente. trazia, E eu lembro que numa entrevista que fizeram sobre mim, né? Lá na Record, fizeram um especial lá. E aí o Perceval deu uma entrevista e ele falou bem assim, a arraia, ela tem 2 ferrões. Quando você pisa na cauda dela lá, ele disse, essa é a Fabiola. Eu disse, cara, ele conseguiu falar muito bem de mim, porque é isso mesmo. E a raia tem aquele negócio descomunal pra lateral, né? Só não mais porque a doutora Patrícia, nossa doutora, né? Ficou como? Miga, era muita gordura visceral. Tu acredita? E, inclusive, ela estava comunicando nos bastidores, todo mundo pergunta para ela se você fez bariátrica, Não, né? todo mundo. Não, e quando Você fez bariátrica ou não fez? Não fiz. E assim, mas eu já tô cansada de falar que eu não fiz. E eu falei pra Patrícia uma vez, eu disse, Patrícia, a gente tem que tirar o raio-x, né? E mostrar pra galera ver que eu não fiz. Porque quando você faz, não é isso? Se eu tô errado, me corrija, não é isso? Quando você faz endoscopia, aparece, não é? Aparece, grampeado, cortado, sei lá. Parece, então. Aí ela falou isso pra mim, ela falou, vamos fazer um raio-x e provar pro povo. Deixa o povo, porque eu falo que não e o povo fica, por que ficar mentindo? Eu sei que você fez. Você já deu depoimento falando que fez? Nunca falei. Não tem, pode puxar. Se tem alguma, só se o IA fez agora, né? Porque o IA faz tudo. A IA Mas eu, falando que fiz, não tenho. Eu até faço um desafio. Pegue aí e me mande. Se algum dia eu falei que eu fiz, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não fiz? Aí, pra que mentir? Isso não tira mérito de ninguém, gente. Porque quem faz bariátrica também tem o seu merecimento. Tá aí a Jojo, que fez bariátrica, Então, tá não é, lindíssima, e tá lá ótima. treinando, né, tendo uma alimentação diferenciada. Gente, Tá não se é cuidando, né? Quem faz bariátrica não é fácil, né? Não é fácil, ó. O mental deles, é todo um trabalho por trás, não é? Para que a pessoa consiga chegar no resultado. E dizem também que tem uma questão de vitaminas depois, uma série de coisas, enfim. Não é fácil, não. Aí as pessoas ficam falando dessa forma como se... E pra gente desmerecendo, né, finalizar, quem fez. infelizmente, que tá acabando o nosso galera, faz aí! Depois eu passo o Pix. Nem preciso, né, gente, dizer. Vou colocar aqui o Instagram dela, né? Porque acho que
nacionalmente, todo mundo tem seu Mas se tu Instagram. quiser colocar o meu Pix, Então eu vou colocar o Pix aqui, ó. que vai que as pessoas erram. É verdade. Vai que. Porque tem Pix que é e-mail, né? Não, de repente e- a pessoa acha que tá passando um e-mail. Amigo, mas se eu te falar que eu, sem querer, eu fiz isso com o Celso Portiolli no programa dele. Ele me pediu o Instagram, eu dei meu e-mail, porque era o meu Pix. Aí eu disse, eu não mano... acredito Aí nisso, não. eu falei, mano, desculpa, eu dei meu Pix, ele não aguentou. Aí eu falei, não, gente, é Fabiola Gadelha Oficial. E quase eu falo Fabiola Gostosa sem propaganda enganosa. Fabiola, slogan. o que você deixa pro pessoal, assim, de tudo que você tem de experiência, o que você coloca, assim, para as pessoas que estão te ouvindo agora? Foca no presente, foca na alegria, foca no que é positivo, não deixe para depois o que você pode fazer agora, tá? Amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Ah, já escutei essa frase há muito tempo. Pois é. Lembre que o que você está vivendo agora se chama presente. O hoje se chama presente, não é à toa. Presente, o que você faz? Você recebe com muita alegria, você desembrulha, você aproveita. Então, faça do seu hoje um presente. Aproveite sendo feliz e fazendo o seu próximo feliz. Tá? Não perca tempo com o que não é legal, com o que não é edificante. Plante o bem que a colheita vem, isso é fato. Então, faça a sua parte. E primeiro pergunte para Deus, qual é a minha missão aqui na Terra? Eu estou no caminho que eu devo estar? Eu estou no lugar certo? Né? Eu estou fazendo o que é para fazer? Alinha teu propósito com ele, porque aí não tem frustração, não tem problema. Vai passar por algumas etapas ruins? Vai, mas ele vai estar lá. Ele vai estar lá te direcionando. E aí você, estando alinhado com o que ele tem para você, é a certeza de que tudo já deu certo. E isso, gente, é uma grande lição, né? Porque olha quanta coisa você contou, né? Que muitos não teriam coragem de viver, mas você, por saber seu propósito, que é o tempo todo que você falou aqui, você seguia firme e forte com coragem. Exatamente. É muito incrível. O medo que é prudente te ajuda a não atravessar a rua sem olhar para o lado, não é? Eu não falo desse medo, mas eu falo do medo que te torna uma âncora, que te paralisa. Sim, não, sim. Sabe? Então, o que eu falo para você? O medo é falta de fé nesse momento, né? Nesse momento que te tira a coragem, ousadia de permanecer, de seguir e de avançar. Então, nesse momento, eu te digo, troca essa âncora por uma mola. Aquela mola que te impulsiona. Te impulsiona a realmente a reagir, né? E a fazer o que você precisa fazer para que amanhã a colheita venha do que você está fazendo agora. Fabiola, muito obrigada. Se deixar, muito obrigada. o Sidney vai vir aqui dar na nossa cabeça, né, mãe? Vai, porque vai. a gente já falou demais. Ele já mostrou ali, ó, nosso tempo, nosso time. Porque se deixar, né, amiga? A gente vai falando, vai falando. É maravilhoso, mas é muito bom E te a gente escutar, ainda e é tem muito muita bom coisa falar. para falar. Vamos Mas marcar. tem que Vamos marcar marcar outro. outros, é. Agora lá no Rio, Vamos. naquele cenário lindo. E ainda a gente passeia depois. Ai, não. Quando Né? é amanhã? Na semana que vem? É uma delícia receber ela lá no Rio. É uma delícia. E deu certinho, porque tu ama receber e eu amo ir. Olha, olha que casou delícia, certinho. Casou. Eu amo. E ela, gente, vai de mala e cuia. Vou Quando ela mesmo. chega, aquela picape... É. Vocês já viram qual é o nome daquele filme? Eu acho que é Os Farofeiros, né? Que Mana, é a gente. As pessoas vão tirando mala assim, tu ó. fica vendo, meu Deus, e eu levo todo Eu, mundo. quando olho, falo... Amiga, você tá indo pra onde? Vai ficar quantos dias? Só final de semana, mana. Teve uma vez que até berço a mulher levou. Lembra? Verdade. Pra Yari. Gente, olha, Ai, foi muito amiga, bom. mas eu posso só falar uma coisinha? Eu sei que Pode. já estouramos. Mas primeiro eu quero te agradecer. É sempre muito bom estar com você. Ai, eu amo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Você não é mais uma amiga, você é uma irmã. Você sabe disso, que pode contar comigo para sempre. E você no que você comigo. precisar. E eu quero dizer que eu tenho certeza que Deus, ele está muito feliz e orgulhoso da mulher que você é. Da mãe, eu estive lá, eu vi e eu sei. Da filha, da empresária, da patroa, porque eu sei o que eu escutei dos seus funcionários. E eu me sinto privilegiada de ser sua amiga. Eu aprendo muito com você. Você não tem noção, aprendo muito. Então, eu quero finalizar te dando um abraço, te agradecer. E a única coisa que eu te peço, continue sendo minha amiga.
E eu fico assim, emocionada aí, ó. Eu já tô chorando de novo. Eu fico emocionada, porque a gente se encontrou de forma tão despretensiosa. Vamos contar como a gente se encontrou? Vamos, só pra finalizar. Gente, eu conheci a Amanda. Eu vou aqui, tá, Sidney, nessa central. Só pra dizer que eu vou finalizar mesmo. Você quer saber? Então compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai deixar pra falar no próximo. Não, mentira, a gente vai fazer isso não, porque eu odeio quem faz isso comigo. A gente tava no Safadão lá No Cruzeiro no do Cruzeiro do Safadão. Safadão, do Wesley Safadão, meu amigo. Inclusive, mandar um beijo pro Wesley. E eu tava gravando pra Record, fazendo um especial com o Wesley, no cruzeiro dele, pro programa do Faro, do Rodrigo Faro. Estava fazendo esse especial lá, gravando com ele. E aí, do nada, eu fui comer, sentei na mesa, perguntei se... Né, o Bigodudo perguntou se podia sentar na mesa da Amanda. Não, eu que perguntei se podia sentar com vocês. Ah, foi o contrário. Foi ao E contrário. aí, começou essa linda amizade. É. É tão bom quando Deus faz esses encontros, né? Foi Encontros maravilhoso. para a vida, minha irmã. Não, gente, o que mais me impressionou foi, assim, a humildade, a simplicidade, desde o primeiro dia. Porque a gente sentou, eu sentei do lado dela e a gente começou a conversar. E eu me maquiando, né? Sendo Fabiola, maquiando horrores, porque ela ia gravar. E aí ela, pega meu número, vamos marcar um negócio em São Paulo, porque eu faço tratamento em São Paulo. Aí eu falei, vamos, mas eu, despretensiosa, falei, vou pegar um número, mas assim, ela famosa, né, não vai nem me responder, e eu também não vou ter coragem de mandar mensagem. Menina, a mulher me mandou mensagem. Tá vindo para São Paulo? Não sei o quê, vamos marcar um jantar? Nananã. E eu falei, tô indo para São Paulo. Gente, vocês não vão acreditar, não. Eu fiquei no centro de São Paulo e ela, Alphaville. 1 hora, né? 1h30 mais ou Aí eu menos. falei, Fabiola, eu tô aqui em São Paulo, no centro, mas eu tô sem horário, assim. Mana, tô indo aí pra jantar com você. Eu falei, essa mulher não vai vir, não é possível. O que ela... Tipo, o que eu tenho pra dar, sabe? Tipo, nessa vida que a gente leva, né, é complicado, né? As pessoas normalmente se aproximam por interesse, tem Sim. todo... Você sabe muito bem disso, a gente conversa muito disso nos bastidores. Verdade. E ela foi. 1h30 de trânsito e ela chegou para jantar comigo e eu fiquei assim. Aí foi maravilhoso. Demos boas risadas e foi a primeira de muitas. E ainda foi a terão primeira de muitas. A gente já é amiga, o quê? 5 anos? Eu acho que por aí, né? Por aí, tem tudo isso. 5 anos, Faz 6 anos. assim. Passa Mas muito é isso. rápido. E temos Olha, outras histórias para contar, mas aí a gente deixa pro próximo. Senão a gente não vai embora, senão gente. alguém farta ali. A gente não vai embora. Ó, minha amiga, muito obrigada. Me dá um abraço. Vou te dar um dá abraço. Dá pra levantar aqui, amigos? Dá pra pegar esse abraço? Eita! Não vamos desmontar o Não vamos, não. Bota pra cá, bota pra cá. Isso, pronto. Aê! Isso, sobe a câmera, a gente espera. Ai, que lindo. Amiga, te amo, tá bom? Eu também. Deus abençoe muito, muito, muito. Toda sua vida. Gente, fica por aqui. Um beijo. Se você não inscrever no canal, não compartilhar com seus amigos, com todo mundo, com os seguidores e Tem perseguidores. aquelas correntes, né, que faz. Não tem umas correntes? Ó, manda pra 5 amigos que você vai ter só. Exatamente. Senão eu vou aí dar na tua cara. Não, tô brincando. Beijo, Beijo, até.